Já tentou fazer uma maquiagem com batom escuro e com a boca bem desenhada e não se sentiu bonita? Ou prendeu o cabelo bem lambido, não gostou e acabou preferindo o cabelo natural e solto mesmo? Pode ser que esse vídeo seja pra ti. Aqui é a Luísa e hoje vamos aprender mais sobre a identidade Kibe Soft Natural, ou como algumas pessoas gostam de traduzir, natural suave. Se tu não sabe o que é a identidade Kibe, eu expliquei com detalhes nesse vídeo que eu deixei aqui no card. Basicamente, o sistema Kibe te faz entender por que tu não fica muito bem com esse batom bem definido, ou ao contrário, que tu fica exuberante com um batom bem definido, por exemplo. No vídeo de hoje a gente vai entender sobre a estrutura óssea, muscular e facial do Soft Natural e no fim eu vou mostrar alguns looks assinatura. A classificação Kibe não é sobre estilo, é na verdade mais sobre o caimento dos tecidos e na acomodação da roupa na tua estrutura. Eu quero acrescentar também que as características isoladas não são regras fechadas. E como consultora de imagem eu respeito a individualidade. Nas minhas análises é observado o todo. Se tu quiser que eu faça a tua análise Kibe, eu deixei o link aqui no box de mais informações. As informações que eu vou dar nesse vídeo serão um esboço geral das características que fazem da Soft Natural uma combinação por inteiro de um yang suavizado com um yin com características secundárias de um físico de massa muscular mais macia e carnuda em uma estrutura óssea angular combinada com uma essência de apelo inocente que cria essa categoria de identidade visual. Temos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, então as características isoladas não são regra 100%. É sempre possível um desvio sutil de características aqui ou ali, desde que essa proporção de yin e yang não seja ignorado, já que a característica mais marcante das Soft Naturals é que são amplas, com ossos largos, só que macias na massa muscular, sem ignorar a característica maciça da família natural. A Soft Natural é a versão carnuda dessa família. Então, a proporção de yin e yang. As Soft Naturals estão mais pro lado yin da escala das identidades, diferente da natural pura e da flamboyant, que estão do lado yang da régua. Vemos as linhas yang na estrutura óssea, que é ampla e angular. Vemos o Soft Yin na forma pequena e na cobertura muscular ligeiramente curvilínea. Mas, se elas estão mais pro lado yin da régua, por que esse yin vem como uma característica secundária? Esse Kibe parece bem confuso, né? Mas eu te explico o porquê. Embora as Soft Naturals tenham as características macias, carnudas, tenham a estrutura tendendo a apequinadas, elas ainda mantêm a amplitude e a robustez da família natural, ok? Então, para ser considerada yin em primeiro lugar, ela precisaria ser mais estreita e principalmente delicada. A altura das Soft Naturals é de moderada a ligeiramente apequenada, normalmente de 1,65 para menos. Lembrando que o mais importante que a altura em centímetros é a tua linha vertical. A estrutura óssea é ligeiramente angular sem ser afiada, que é a característica Blunt Yang. Os ombros são ligeiramente quadrados ou largos. Braços e pernas são moderadamente ou ligeiramente curtos. As mãos e os pés também são de tamanho moderado e carnudos, ou ligeiramente menores e largos. A estrutura óssea é robusta, mas tem uma cobertura de massa muscular mais macia, que traz terminações arredondadas. Essa identidade ligeiramente macia tende a ser mais carnuda, ligeiramente curvilínea, tendo uma cintura ligeiramente mais fina em proporção ao busto e quadris. Mas não é uma cinturinha violão extremamente fina, é uma curva suave. Porém, suave o suficiente para definir nas roupas. E eu já dei spoiler das recomendações. Como características faciais das Soft Naturals, quando acontece do rosto acompanhar a estrutura corporal, os contornos tendem a ser ligeiramente angulares, sem ser afiados, ou pequenos e irregulares. E quando eu digo contorno, serve também para o nariz, maçãs do rosto e mandíbula. As feições faciais não deixam de ter uma robustez. As feições faciais não deixam de ter uma robustez, mas pela influência yin na carne, tendem a ser arredondadas e cheias,
Os olhos podem ser ligeiramente arredondados, os lábios cheios, as bochechas macias, o nariz tende a ser pequeno e largo ou ligeiramente irregular. Normalmente a feição é aberta também pela face ser horizontalizada e transmitir força ainda. Cabelos. Qualquer textura de cabelo é possível, mas tende à suavidade. Se o cabelo for liso, geralmente é fino e ralo. Se for ondulado, é sedoso em vez de grosso. Soft naturals com sobrepeso tendem a se tornar extremamente macias e carnudas, com perda de definição na cintura. Então elas ficam mais quadradinhas. A parte superior dos braços, das coxas e quadris tendem a engordar primeiro. Não são características das soft naturals. Ombros estreitos, ossos finos e afiados, estrutura retinha sem curvas, ossos muito evidentes mesmo que acima do peso, linha vertical extremamente alongada ou extremamente pequena, simetria perfeita no geral, no corpo, no rosto. Resumindo, elas não são tão alongadas, a altura não chama atenção. Então a estrutura é de moderada a apequenada, estrutura óssea angular, sem ser afiada, suavizada pela massa corporal macia e feições faciais cheias, rostos mais largos, bastante bochecha. Elas têm a maior bochecha de todas as identidades, inclusive. Braços e pernas moderados a ligeiramente curtos, mãos e pés ligeiramente menores e carnudos. O tronco é moderadamente amplo, de cintura afinada, sem ser ampulheta extrema. E se engorda, pode perder a definição da cintura. As soft naturals definem a musculatura com certa facilidade, porém possui curvas. As recomendações básicas agora: assimetria e curvas irregulares, ovais alongados, círculos amplos, geometria sempre com extremidade arredondada, silhueta desconstruída com cintura levemente definida, linhas relaxadas com drapeado sutil e fluido, particularmente envelope, cai muito bem. Os detalhes recomendados são mais soltinhos para ter a movimentação livre. Qualquer coisa que remeta também à antiguidade, à natureza, né, elementos da natureza, da terra, é excelente. Não é à toa que David Kibe nomeou essa família de natural. Então, tecidos naturais, cores naturais, estampas de natureza, tudo isso vai funcionar muito bem. Os decotes devem ser abertos, soltinhos e suaves, nunca fechados que restringam o movimento. Caimento levemente acinturado para evitar que a peça caia reta, ou então a cintura um pouco baixa se a silhueta for fluida. Mangas macias, fluidas ou suavemente afuniladas no pulso. Uso de texturas mais suaves. Evita a textura muito rugosa ou grosseira, porque certamente vai desfavorecer. Também é recomendado peças semi-alongadas. Evita geometria pontiaguda, formas afiadas, formas grosseiras, oversized, simetria e formatos simples, delicados ou muita ornamentação. Evita silhuetas muito amplas, sem forma, afiadas, muito simétricas ou muito justas. Peças de comprimento ultra curtos também não caem nada bem. Quebras de silhueta nos ombros, além de não usar peças afiadas e rígidas, também não é recomendado trazer peso para essa área. Então, evita peças que sejam fechadas e muito apertadas, né, que fecham muito o colo, que pode parecer que está sufocando. Muitas pessoas falam que as naturais não ficam bem de gola alta, né, que não harmoniza, mas isso não é verdade. É só saber como usar a gola alta. Toda a família natural que quiser usar gola alta, a gola tem que ser mais larguinha para não restringir o movimento. Se tu tá em dúvida se é de outra família ou se é da família natural, testa uma blusa de gola alta, que seja bem alta e que seja bem ajustada no corpo, bem coladinha. Se parecer na foto que tá te sufocando, tu pode ser da família natural.
Esse ponto é extremamente sintomático para as naturais, principalmente as suaves. Pode não ficar muito bom em detalhes ajustados, em nenhum detalhe. Peças extremamente ajustadas ou detalhes e estampas coloridas, divertidas, animadas, também não cai muito bem. A maquiagem também pode se manter a naturalidade. As sortudas da Soft Naturals já acordam lindas. Não tem que se esforçar muito para ficar bela. Se passar muito produto, inclusive, muita maquiagem, pode sobrecarregar a aparência. Se quiser algo mais glamuroso, testa se um olho esfumado te cai bem. Algumas naturais seguram um esfumado mais forte. Pensa em uma maquiagem mais fresh, leve, com glow. Os cabelos pedem naturalidade. Nossa, que novidade! Enfim, naturalidade, suavidade, ondas, comprimento médio, né? Comprimento moderado, nem muito longo, nem muito curto. Na verdade, muito curto depende. E eu vou falar melhor daqui a pouco sobre os curtos para Soft Naturals. Mas o corte ideal são cortes em camadas ou desfiados. Se optar por usar franjas, que sejam desconexas, desfiadas, né, ou com acabamentos arredondados. As curtain bangs, franja cortininha, funciona muito bem. As texturas que harmonizam são fios com ondas. Esse cabelo pede suavidade e volume. E agora falando dos cortes curtos, os pixies vão te deixar com a aparência mais masculinizada. Se for a intenção de passar a imagem andrógena e ousada, o corte pixie vai passar isso. Se o cabelo é cacheado, pode dar uma definida nos cachos sem perder o volume. Se for aplicar tintura nos cabelos, que sejam o quê? Naturais, isso mesmo. Então as cores naturais. Pode harmonizar com luzes ou morena iluminada, com aquele aspecto de queimado do sol, né? Bem natural mesmo, sem muita diferença entre as tonalidades. Evita cabelos lisos chapados, cortes e franjas retas, rígidas. Aquele cabelo ornamentado também da Soft Dramatics também não funciona, né? Cabelo muito elaborado não casa. Bom, então esse foi o vídeo da Soft Naturals ou Naturais Suaves. Se tu gostou desse vídeo, deixa o like, te inscreve no canal e qualquer dúvida pode me escrever nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder e ajudar vocês no processo de autoconhecimento. Até o próximo!